Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, dia 1º de julho. Hoje nós vamos falar sobre os perigos do uso dos celulares por crianças e adolescentes durante o período de férias e sem supervisão. Também temos informações sobre investimentos do governo federal no SUS, aqui no estado de Goiás. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras no estúdio é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em cinza com listras vermelhas. Além disso, tem uma tela bem grande, onde agora aparece o nome do Conexões. E é nessa tela que vamos conferir informações nacionais. A primeira delas é que as mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar ganharam mais tempo para buscar a responsabilização criminal dos agressores. Uma nova lei sancionada pelo governo federal estendeu o prazo para que a vítima apresente queixa ou representação legal contra quem a agrediu para 12 meses. Esse período começa a ser contado a partir do momento em que o autor do crime é identificado. Antes da mudança, o limite era de apenas 6 meses e após esse intervalo, o crime prescrevia. A legislação não retroage para abrir crimes nos quais o prazo antigo de 6 meses já havia se esgotado antes da entrada em vigor dessa lei. Bom, e olha só, ainda sobre o mesmo assunto, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que autoriza a comercialização, a compra e a posse de aerossol de extratos vegetais, como, por exemplo, o spray de pimenta, para defesa pessoal de mulheres. Essa proposta estabelece regras para a comercialização e para o uso desse dispositivo e prevê penalidades para quem utilizá-lo de forma fora do que é previsto pela lei. Pelo texto, as mulheres com mais de 18 anos poderão adquirir esses sprays. Entre 16 e 18 anos, a compra depende de autorização expressa dos responsáveis legais. E os estabelecimentos comerciais deverão manter por 5 anos o registro com a identificação da compradora. O projeto determina ainda que o spray seja de uso individual e intransferível, e proíbe a utilização de substâncias com efeito letal que possam matar ou que tenham toxicidade permanente. O texto foi aprovado em votação simbólica e agora segue para a sanção presidencial. Bom, 95 famílias de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar receberam ontem certidões de óbito dos familiares, de forma corrigida. Nesses documentos, a causa da morte foi retificada para ação violenta do Estado, como explica a TV Brasil. Quantas lágrimas choraram pais e mães pelos filhos mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar de 1964. Incontáveis noites sem dormir, sonhando onde poderiam estar ou o que teria de fato acontecido. Meu pai faleceu 1 ano e meio depois. Meu pai já era cardíaco e não suportou, E minha mãe segurou sozinha a luta pela reparação, um processo que entrou na justiça, A busca dos pais virou missão de vida passada aos irmãos. Eu era um garoto de 19 anos que fazia parte do PCdoB e até hoje a gente não tem os restos mortais do meu irmão. Ele permanece desaparecido, embora a gente esteja recebendo o óbito com toda a responsabilidade do Estado. Minha mãe foi da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, como eu hoje sou. O mais importante é expandir a visão de que não foi só com a gente. Aquilo é um caso, tá certo? Entre milhares, na verdade. Muitos receberam, na época, atestados de óbito que não representavam a verdade. Mas hoje parte desse erro está sendo reparado.
na solenidade de entrega das certidões de óbito retificadas das pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar, estiveram presentes parentes dessas vítimas do Estado brasileiro. Bem, agora vamos mudar de assunto. É uma dica importante aí para quem tem crianças e adolescentes em casa. As férias escolares estão começando e é importante que pais e responsáveis fiquem atentos às crianças e adolescentes. Uma pesquisa do Child Fund Brasil apresenta que um dos maiores perigos podem estar por trás das telas, ao alcance das mãos. Quem conta mais informações sobre isso é a estudante de jornalismo Letícia Lorenzetti, direto da nossa redação. Letícia já aparece aqui para conversar com a gente. Então fala mais a respeito desses dados, Letícia, e de como o celular pode ser aí um vilão, né, nas férias. Boa tarde. Boa tarde, Camila e professor Diego. É isso mesmo. O acesso às telas cresce muito durante esse período de maior ócio, né, nas férias. E é por isso que a atenção deve ser redobrada para evitar que as crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes no ambiente digital. Mas antes de seguir nesse tema, vou me descrever. Sou uma jovem mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos longos e lisos em um tom de castanho claro. Voltando, o mapeamento dos fatores de vulnerabilidade de adolescentes brasileiros na internet do Child Fund Brasil destacou que os adolescentes brasileiros passam em média 4 horas por dia na internet. Apenas 21% dos hobbies mencionados pelos participantes da pesquisa acontecem de forma offline, ou seja, fora da web. E entre as atividades mencionadas existe prática de esportes, instrumentos musicais, consumo de livros e filmes, mas o que mais se destaca, o que foi mais repetido por eles, é o uso do celular. E é justamente por essa presença online tão elevada, Camila e professor Diego, que os jovens ficam mais vulneráveis a criminosos. Um dos dados que mais preocupam é o da violência sexual. 43% dos adolescentes entrevistados relataram o acesso a conteúdos que constrangem, humilham e ofendem sua integridade sem interação direta com agressores. E entre esses 42% afirmam já ter vivenciado a violência com a interação direta desses agressores. E diante desses dados, Camila, é importante que não apenas os responsáveis, mas toda a sociedade esteja atenta e comprometida para a proteção desses jovens, né? É sim, Letícia. Escutando você falar, lembrei de uma fala, agora não vou conseguir me lembrar de quem era, mas em uma pesquisa, um estudo a respeito também de violência na internet. Essa pessoa dizia que se os pais, mães responsáveis soubessem que um abusador estava num parque, eles não iam deixar as crianças ali de forma deixar as crianças sem supervisão, né? E quando a gente deixa crianças e adolescentes sem supervisão na internet, é a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Permitindo que esses abusadores tenham acesso a essas crianças. E todo mundo, né, que está na sociedade tem que pensar melhor sobre isso. Justamente, é importante que esses responsáveis sejam presentes na vida dos adolescentes e que iniciem desde a infância conversas que os ajudem a reconhecer comportamentos suspeitos e criminosos. Muitas vezes, esses agressores usam da persuasão e das ameaças para convencer as suas vítimas a seguir ordens e também a não denunciar essa violência que está sendo sofrida. E também é preciso que haja um entendimento da sociedade como um todo a respeito da gravidade desses crimes. Como você disse, né, os ambientes digitais também são sujeitos à legislação brasileira e os agressores não cometem crimes menos graves quando eles acontecem na internet. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Letícia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente fala também sobre riscos da internet. Com mais de 180 milhões de usuários, né, nesse local, o Brasil enfrenta o desafio de combater a desinformação, que ganha ainda mais força no período eleitoral. Especialistas têm discutido os impactos das fake news e também os riscos delas para a democracia. Veja um pouco mais na reportagem da TVE Espírito Santo, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Um Brasil conectado. O nosso país possui mais de 180 milhões de usuários da internet. Uma pesquisa mostrou que o brasileiro fica mais de 50 horas por semana online. 53 horas e 30 minutos semanais cravados. É o tempo que o brasileiro fica navegando na internet, de acordo com o relatório internacional Digital 2026 Brasil, que mostrou também que dentro desse tempo, 29 horas semanais é o tempo que o brasileiro fica conectado às redes sociais.
um lugar que comumente as fake news são disseminadas. De acordo com a professora e doutora em Informação e Mídia, Maria Lina Kogo, a desinformação existe desde que o mundo é mundo e combatê-la pode estar no exercício da desconfiança. O negócio é checar. A gente, enquanto sociedade, tem que aprender a treinar, a descobrir onde é que está a informação, qual que é a verdade daquilo que está chegando até nós. Né? Então, saber as fontes, que fontes que a gente pode confiar. E lembrar que a gente tem a tendência, né, isso já está cientificamente comprovado também, de acreditar mais naquilo que a gente já tem uma predisposição a acreditar. Em ano de eleição, as fake news se espalham ainda mais. Pesquisas estão mostrando que as redes sociais têm influenciado, né, o resultado das eleições, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, isso é muito importante. Agora a gente tem inteligência artificial, a gente tem algoritmo, né, trabalhando de uma forma que a gente não entende direito. Então, é muito importante que, quando a gente receba uma informação, a gente vá atrás de entender se aquela informação é de fato verdadeira. A radicalização política, o extremismo, né, a polarização e a desinformação, ela se tornou um dos principais produtos de certos segmentos dessas plataformas digitais, em especial as chamadas plataformas publicitárias, na medida em que se entendeu, que as plataformas entenderam que quanto mais radicalizado, quanto mais desinformativo o conteúdo, maior o engajamento. Quem estuda a comunicação já há algum tempo entende que uma regulamentação precisa ser colocada em prática nesse ambiente. Nas redes sociais digitais, as pessoas perderam esse limite. Acham que porque está ali escondidos atrás de uma tela ou de um codinome, podem qualquer coisa. Não podem. E isso não é só para as redes sociais, mesmo a televisão, o rádio. Essa discussão sobre regulamentação das mídias, a gente já vem travando há muito tempo. E sempre mostrando que não tem nada a ver com censura, e sim com uma participação da sociedade, pensando no bem das outras pessoas. Só que nem só de coisas ruins vive a internet. A Fernanda, que faz parte do coletivo Levante Popular da Juventude, destacou como a ferramenta propaga e aproxima o coletivo da sua luta. A gente entendeu que, para além das tarefas que a gente precisava cumprir, expressar através da nossa agitação e propaganda, a gente também precisava registrar aquilo, porque não adianta a gente fazer se outros jovens não forem proliferar isso, sabe? Então, foi a partir das redes sociais que a gente começou efetivamente a se expandir no território brasileiro. Mas em tempos de virtual, de transmissões, de conferências, nada substitui o olho no olho. É muito importante a gente olhar olho no olho, mas as redes sociais elas são mais uma ferramenta para a gente conseguir expressar o que a gente está fazendo e que busque também, né, as pessoas que tenham interesse busquem a gente. E olha só, o Desenrola Fies, que é voltado para os beneficiários do Programa de Financiamento Educacional, superou a marca de 113 mil dívidas renegociadas e o abatimento de mais de 4 bilhões de reais em dívidas. Confira mais com a TV Brasil. O Desenrola Fies tem como objetivo reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira dos estudantes, permitindo que retomem sua situação de crédito e tenham melhores condições para planejar o futuro. Até agora, foram renegociadas 113.444 dívidas em todo o país. Os acordos firmados já resultaram na arrecadação de 323 milhões e 100 mil reais em pagamentos de entrada, valor correspondente à parcela inicial exigida para a formalização das renegociações. Depois da aplicação dos descontos previstos pelo programa, o saldo das dívidas foi reduzido para 1.280 bilhões de reais, o que representa um abatimento superior a 4.650 bilhões de reais. O Desenrola Fies tem potencial para beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização em maio deste ano. Os interessados podem aderir à renegociação até 31 de dezembro, por meio dos aplicativos, plataformas digitais, agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco te conta como foi o lançamento, a inauguração da UFJ TV, que vai ser mais uma parceira aqui nossa da Rede Nacional de Comunicação Pública e que é ligada à Universidade Federal de Jataí.
Estamos de volta com conexões dessa quarta-feira. O fenômeno El Niño, nesse ano, pode ser o mais intenso em décadas, de acordo com as projeções feitas por especialistas. E com ele vem também uma série de implicações na saúde, como problemas respiratórios e desidratação. Por isso, o Ministério da Saúde apresentou novas medidas para fortalecer a capacidade de resposta do SUS a esses possíveis efeitos. O plano prevê investimentos de mais de 9 bilhões de reais, como explica a TV Brasil. As iniciativas apresentadas nesta terça-feira integram o Adapta SUS do Ministério da Saúde e ampliam a vigilância, a preparação e a resposta diante de eventos extremos. Entre as novidades está a expansão de mais 8 bases da Força Nacional do SUS, distribuídas por todas as regiões do país. A ideia é que as equipes cheguem a qualquer emergência em até 12 horas e possam iniciar ações compatíveis com o desastre em até 72 horas. Até 2027, as novas bases estarão em Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, além de unidades no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outra novidade apresentada é a implantação dos Centros de Informação em Saúde e Clima nas 5 regiões do país, que deve integrar dados epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos e climáticos para monitorar os riscos em tempo real. E um painel nacional de calor extremo deve enviar previsões diárias para os 5.570 municípios brasileiros com até 5 dias de antecedência. A intenção é apoiar o planejamento de ações de preparação e resposta em períodos de temperaturas muito altas. Aquilo que a gente conseguia chegar com 2 pessoas em 12 horas, vamos poder chegar com mais de 40 pessoas em 12 horas, com os equipamentos já próprios, né? Tem maletas, né, que são com equipamentos iniciais dispostos lá, vai ter um hospital de campanha específico lá, junto na parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, equipamentos de drones, tem toda uma estrutura na base regional. Não à toa nós montamos no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados que pode ser mais afetado todo ano pelo impacto das mudanças climáticas. E ontem também o Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas para fortalecer o Sistema Único de Saúde aqui em Goiás. As ações incluem a entrega de 56 veículos, entre ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis e também automóveis do programa Caminhos da Saúde. Desse total de veículos, 14 são ambulâncias do SAMU. 7 virão aqui para Goiânia e outro carro, né, vai para cada um desses municípios que eu vou falar agora. Bela Vista, Faina, Morrinhos, Niquelândia, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo e Araguapaz. Então, uma ambulância para cada uma dessas cidades. Além disso, também foi anunciada a inauguração de 2 unidades básicas de saúde, em Catalão e em Senador Canedo. O governo federal também autorizou a construção de uma policlínica na cidade de Planaltina, com recursos oriundos do novo PAC Saúde. Essas iniciativas integram o programa Agora Tem Especialistas, que busca ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias no SUS, com a redução do tempo de espera por atendimento. Bom, e a Rede Nacional de Comunicação Pública agora conta com mais uma retransmissora aqui no Centro-Oeste, a UFJ-TV, na cidade de Jataí, aqui em Goiás, no sudoeste goiano. E eu fui lá com o Jean Carlos conferir como é que foi a inauguração da emissora. A partir de hoje, a população de Jataí, no sudoeste goiano, passa a contar com uma nova emissora de televisão pública digital, a UFJ-TV, ligada à Universidade Federal de Jataí. O canal deve alcançar cerca de 92% da população do município, o que equivale a mais de 80 mil habitantes. A programação reúne conteúdos dos canais da EBC, como a TV Brasil, e de emissoras legislativas parceiras. Atualmente vamos retransmitir a TV Brasil. Logo depois, a partir de parcerias, iremos conseguir fazer nossas matérias locais, com o intuito de melhorar a comunicação pública no Brasil como um geral.
Nós estamos muito felizes, né? É um dia que comemoramos aí com muito entusiasmo, tendo em vista que essa oportunidade, né, de ter agora a nossa TV, a UFJ TV, aumenta as probabilidades, né, de que a comunicação pública alcance as pessoas, né? A comunicação pública tem esse diferencial, né, em que o telespectador não apenas passivamente, mas de uma forma até ativa, né, e participativa, tem a sua cidadania garantida por meio das informações, ao contrário da desinformação que muitas vezes a gente vê, né, possam chegar até ele, que ele se sinta, quando a gente tiver condições de produzir os nossos próprios conteúdos, pertencente por uma produção local, regional, e eu acho que isso vai muito também ao encontro da missão da universidade, da UFJ, né? Em uma expansão histórica da comunicação pública no Brasil, outras 2 cidades do sudoeste goiano, além de Jataí, receberam retransmissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública nesse ano, os municípios de Rio Verde e Mineiros. Então é com grande alegria que a gente vem aqui hoje, poder participar aqui junto com a UFJ, a nossa co-irmã, né, e poder buscar apoio, né? A instalação das novas emissoras em Goiás só foi possível graças ao programa Brasil Digital, que investe na ampliação da cobertura da RNCP. Antes a gente tinha o Digitaliza Brasil, que era fazer o sinal digital, fazer essa conversão, né? E aí depois a gente teve o Brasil Digital, que é expandir para além das capitais. Essa inauguração é o início de um passo muito maior. Hoje eles começam como uma retransmissora, exibindo integralmente o conteúdo da TV Brasil, mas aos poucos a TV UFJ vai conseguir produzir o seu próprio conteúdo e aparecer tanto localmente, né, do cidadão para o cidadão, quanto para o Brasil inteiro. E a gente espera logo exibir conteúdos produzidos pela UFJ TV. E a gente também gostaria de exibir o que você mandar de sugestão para a gente, seja na entrevista ou nas nossas matérias. Para você fazer as suas sugestões, é só entrar em contato pelo WhatsApp 629-9181-1406. O número está aparecendo aqui na tela. Também tem um código digital que você pode apontar o seu celular para ele e já mandar uma mensagem direto para a gente. Além disso, dá para pegar o celular também e seguir a TV UFG nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e já acompanhar todas as nossas postagens. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, tem mais Conexões ao meio-dia. Forte abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.